ali na região do Cristo Rei, perto do, seria o Jardim Botânico, a Oiapoque ali, que era uma rua só de casas, né? Tem prédios, não sei qual é a cota ali de construção, né, civil, mas são prédios de mais de 10, 15 andares, uma rua que tem uma largura definida na época dos anos 30, né? Então, hoje já tem engarrafamento localizado e não está ainda todos os espaços de construção terminados, né? Ali vai ser um puta... E já é um gargalo, vai aumentar esse gargalo. O Ecoviga já está assim, minha filha está morando lá, já tem congestionamento para chegar no Ecoviga. É prédio pipocando para todo lado e não se dá opção. Falta fiscalização dentro da cidade. A principal rua, Parigão de Souza, não tem calçada. Você não consegue andar a pé lá no Ecoviga. Não tem calçada, é asfalto e mato. É impressionante, é o descaso que eles têm com mudar o transporte, modalidade de deslocamento a pé. É isso aí. Bem, gente, eu tenho um outro compromisso às 20. Só... Agora que eu percebi, o pessoal começou todo a sair, e aí pelo menos o nome com o e-mail, né, pra gente depois circular a carta. Eu já não... Esse nome dele do real Bom, eu só queria colocar um detalhe, então. Não é questão da PPP, né? Acho que essa realmente merece uma discussão à parte. Porque ela está atingindo vários outros empreendimentos públicos no país. E o que acontece? Eu vejo assim, ó, nós enfrentamos uma primeira etapa de entrega de empresas públicas através de uma privatização que ocorreu aí há uns 10 anos atrás, né? A partir de então, né? O que nós tivemos? Nós tivemos a criação desse dispositivo que é a PPP, onde o empreendimento público nasce privatizado, né? Então, o que acontece? Essa discussão é importantíssima, eu acho, realmente, separado talvez desse modelo de PPP, né? Então, tipo assim, primeiro o povo paga para usar, mas é o povo que constrói, né? Ou melhor, primeiro o povo paga para construir, mas é o povo que constrói, né? E depois o povo paga para usar, né? Esse é a PPP, paga, né? Então, enquanto a gente está aqui, né, nessa situação de bônus demográfico, né, com jovens indo trabalhar lá na barragem, lá na construção de usinas, etc e tal, né, as pessoas estão batendo palma para a PPP, né? Só que isso acaba, essa etapa de emprego acaba. E o que vai acontecer depois? Depois é a etapa de você ter que pagar para usar os benefícios dessas PPPs aí, né? Então, e daí? Como é que vai ficar? O emprego vai acabar, né? Vai acabar aquela obra, vai acabar aquele empreendimento, seja lá metrô, barragem, ou estrada de ferro, ou o que quer que seja, né? E o que vai acontecer com o cidadão que trabalhou naquilo ali? Vai perder o emprego e vai pagar para usar, né? Então, reduzindo, né? Claro que não é bem assim, né? Mas basicamente é isso aí. Por isso que eu acho que a discussão da PPP é fundamental. Outra questão que eu gostaria de colocar é o seguinte: nós como engenheiros, a gente tem assim aquele fetiche técnico, né? E aqui a gente pode até cometer o pecado de começar a discutir metrô elevado, metrô enterrado, VLT, BRT, etc e tal, quando a discussão, na verdade, tem que enveredar por um outro caminho, na minha opinião, né? Nós temos aí um metrô cuja proposta seria de 2,5 bilhões de reais. Então lá no âmbito do MPL fizeram um cálculo lá. Pô, esses 2 bilhões dá para bancar a frota pública aí. Adquirir toda a frota de ônibus e ainda dá para mais 2 anos de tarifa zero, né? Elas calcularam lá. E aí? Né? Se a gente levar essa proposta para os terminais de ônibus, o que será que o povo vai... Qual será que vai ser a opção que o povo vai tomar? Porque nós aqui como engenheiros, nós temos a pretensão de querer dizer que temos a solução para todo mundo, né? Mas a gente escuta, a gente tem ouvidos para escutar todo esse pessoal que usa os terminais de ônibus, os 22 terminais de ônibus, né? Então, nesse momento que eu acho que a gente tem que, talvez, propor ou tentar encontrar formas de levar a discussão para a base popular, né? Porque a base popular está totalmente alienada porque não sobra tempo para nada. Uma pergunta só.
quanto que o Estado do Paraná gastou esse ano em subsídio para o transporte coletivo urbano de Curitiba? Mais ou menos. Não sei, mas eu acho que é um valor pequeno, assim, é um complemento aí dessa diferença. Não, imagine esse valor e transforme em ônibus. Quer dizer, o que o Estado deu para os empresários manterem as suas tarifas, ele poderia ter comprado ônibus e tiraria esse preço da tarifa. Então, o subsídio ele seria até permanente a partir daí, porque o ônibus, não existindo esse custo de capital na tarifa, porque ele foi socializado através de uma maneira inteligente, não é? Nós teríamos hoje, o povo do estado do Paraná, uma frota de ônibus que estaria contribuindo para reduzir as tarifas. Exatamente, que é a ideia do subsídio, mas esse subsídio, na verdade, quem tem que bancar esse subsídio, na minha opinião, é como eu falei anteriormente, teria que ser os maiores geradores de passivos socioambientais, ou seja, proprietários de veículos caros, proprietários de imóveis caros, né? Uma tributação progressiva nesse sentido, para bancar, né? Exatamente aquele que constrói as riquezas para que esse pessoal possa usufruir, né? Então esse que é o detalhe. Mas assim, prosseguindo na questão do metrô, eu só gostaria de colocar o seguinte, que a gente teria que tentar encontrar meios de levar a discussão para a base popular, de colocar o protagonismo popular. Hoje, se a gente chamar o usuário do transporte coletivo, ele não vai nem ligar para isso, porque qual é a preocupação dele hoje? É adquirir um automóvel, um carro popular, né? Não tem outra preocupação, ele está ali porque ele acha assim, não, mas eu também sou um perdedor, eu não mereço, sabe? Ele não tem consciência coletiva nenhuma, porque é isso que é vendido para ele pela mídia, pela propaganda, por tudo, né? Por esse nosso modelo, né? Então, como que a gente poderia atingir, né, a base popular para levar essa discussão para eles? Eu penso que talvez alguma metodologia que poderia ser colocada é o seguinte, né? Primeiro, uma promoção da discussão, né? Da mesma forma que existe a publicidade atrás dos ônibus, que foi fartamente utilizada aí previamente às eleições, né? Colocando que o transporte coletivo de Curitiba é modelo e não sei o que tal, colocando na parte de trás dos ônibus, poderia haver uma promoção da discussão do transporte de Curitiba, né? Nesses ônibus, no mobiliário da Clear Channel até, de repente, né? Colocar assim, tipo, ó, vamos discutir o transporte da sua cidade? Vai haver discussão no terminal de ônibus tal, coisas desse tipo assim, né? Então, a promoção da discussão seria uma primeira etapa. A segunda etapa seria a discussão do tema em si, alinhavando as alternativas, né? É nesse momento que o engenheiro até pode participar, né? Colocar suas propostas, né? Mas no mesmo nível que todos os camaradas lá, usuários do transporte coletivo, né? E daí uma terceira etapa que seria deliberativa, né? E daí, se for o caso, até por votação, pega as urninhas do TRE, vai lá e coloca as alternativas e vota, né? Então é isso que eu acho que o novo modal deveria considerar, né? Uma construção popular, né? Da mobilidade urbana, né? Aí não sei, o Nixon pediu a palavra tem duas inscrições, só deixa eu fazer uma questão de ordem nessa. Eu não vou anotar essa questão, porque essa é uma questão para nós, não para a carta para o Fruit, né? Não é uma questão de desconsiderar, eu concordo, só que então tem que dizer para o Fruit que nós temos que nos organizar. Eu acho que esse é o tema que nós temos que dar sequência, por isso que eu falei lá, se a gente conseguir ainda ter um tempinho, pelo menos para olhar uma próxima data, não sei se consegue ser esse ano ainda ou não, mas enfim, né, daí a gente começar a fazer isso. Isso é uma coisa que o André tem falado sempre, né, que a gente precisa sair daqui da Auditório do Centro e ir para... Eu concordo, acho que é isso aí, só que ali para o conteúdo não sei se... Estava aqui, não sei em que ordem. Acabei perdendo a palavra.
participei de um processo político final dos anos 70, no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, e hoje nós temos Barca, na Ilha do Governador, e foi fruto da conquista de um comitê de associação de moradores, né, onde várias forças políticas atuaram, né, e nós fazíamos o quê? Surgiu uma ideia assim de 30 moradores do bairro. Nós tínhamos Barca nos anos 60, foi um modal que foi extinto, como Porto Alegre tinha bonde, aqui também tem bonde. E aí, com os engarrafamentos da Avenida Brasil, surgiu a necessidade de buscar uma alternativa de mobilidade, né? E por que não as barcas? Esse governo Brizola, em 82, né? Então houve uma mobilização, abaixo-assinado, nas feiras livres do bairro, mobilização. Nós chegamos a ter 60 mil assinaturas abaixo-assinado, que não tinha petição eletrônica na época, era tudo papel. E a gente conseguiu com isso implantar, né, uma situação de ter um terminal de barca dentro da Ilha do Governador, que é um bairro mais ou menos equivalente ao bairro novo aqui em termos de população. Mas então isso mostrou que houve mobilização, né? E aqui, como tu falaste, né, a questão dos terminais de ônibus, né, e que a população está alheia ao processo de discussão sobre o transporte na cidade. Eu vejo aqui, pouca gente, eu cheguei lá, primeira vez que eu venho, pouca gente aqui, uma discussão mais técnica aconteça aqui, mas não de mobilização. Enquanto a audiência pública, ela funciona se tiver divulgação. A audiência pública, geralmente, isso acontece na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Vereadores, tu pode mobilizar a população para levar até a audiência pública, mas tem que ter divulgação maciça, tem que ter a participação também dos coletivos engajados, não necessariamente coletivos partidários, mas que tenha alguma forma de mobilização, como as SEBs tinham lá nos anos 60 e 70, né, que tu conseguia, no movimento contra a carestia em São Paulo, mobilizar o pessoal para ir para a rua. Aurélio Pérez, a Passoni, né, você tinha mobilização, a gente não tem isso. E aí entra a questão, os números têm que ser traduzidos, a gente tem que traduzir os números, né, transparência, está lá, deve estar, não sei, no portal Transparência da cidade de Curitiba, mas muita gente nem sabe como usar aquilo, né? E o que levantou uma coisa importante, eu não vou discutir a questão da... Hoje o congelamento é importante, mas além do congelamento que foi feito anteriormente, a discussão do modal da cidade, onde quem tem carro tem que financiar o custo do espaço ocupado. Se a gente tem um ônibus que pode levar 60 pessoas, são 60 carros a menos na rua. Se a gente tem, estou falando do ônibus, que é a realidade nossa aqui, biarticulado, se reduz a quantidade de carros na rua, né? Então, quem usa carro, está ocupando um espaço de rua, que é um espaço coletivo, tem que pagar por isso. Não é só o IPVA, mas também eu acho que é bem por aí, um caminho interessante. Mas não adianta ficar discutindo, se a gente colocar mais gente no percalço, aqui, né? Então, não basta ficar na universidade, os estudantes não discutem isso, é uma coisa que é importante, a gente está na universidade atuando, trazer o pessoal para discutir a realidade local. O Sindicato de Engenheiros puxou isso por questões até técnicas, políticas e técnicas, mas a gente tem que envolver mais gente, tem que sair, tem que talvez colocar cartazes, como o MPL fez há um tempo atrás, pichação, não é muito legal, mas é uma ferramenta, né? As cartazes, nos terminais, panfletagem. Rede Computador Fácil, que ele citou várias vezes. É uma rede, né? São várias organizações, né? Era isso que eu ia puxar. Era uma outra coisa que eu ia falar técnica, mas eu acabei me esquecendo, puxei também. O colega perguntou para ti se tu ia falar. Na verdade, assim, eu fiz um cálculo meio por cima,